Bom dia, pessoal. A paz do Senhor Jesus para a tua vida, para o teu dia, para a tua casa. Estou aqui com você em mais um conselho do dia, do nosso Momento Edifica. E eu quero estar dividindo contigo neste dia de hoje, neste domingo abençoado, mais um conselho do dia contigo. O poder da oração. Eu quero falar um pouquinho sobre o poder da oração. Você sabe, você conhece, você entende o poder que a oração tem? E eu quero dividir contigo uma história aqui da Bíblia Sagrada que está registrada no livro de Isaías, no capítulo 38. Que fala a respeito da doença de Ezequias, de um rei chamado Ezequias. Nesse capítulo, o livro do profeta Isaías vai narrar uma história que diz que Ezequias ele foi acometido de uma doença mortal. E o Senhor manda o profeta Isaías ir lá visitá-lo e ir até a casa dele para lhe dar a notícia. E o Senhor mandou o profeta avisar Ezequias assim: assim diz o Senhor, ponha sua casa em ordem, porque você vai morrer. Você não se recuperará. Ezequias, o texto vai nos dizer que Ezequias virou, quando ele recebe a notícia, ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ezequias disse assim para Deus: lembra-te, Senhor, de como eu tenho te servido com fidelidade, com devoção sincera. Eu tenho feito o que o Senhor aprova. E o texto vai nos completar dizendo que Ezequias orou e ele chorou profundamente. Então, o Senhor se comoveu de tal forma com a oração daquele homem, daquele rei temente a Deus, que o Senhor, antes de Isaías sair direito daquele lugar, do pátio ali, o Senhor fala para o profeta Isaías: volta lá. Vá lá e diga agora a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi. Ouvi a sua oração e vi também as tuas lágrimas, e acrescentarei mais 15 anos à sua vida. Até aqui. Como eu disse, é uma história interessante e eu gosto muito particularmente dessa história. E o poder da oração. Enquanto o poder da oração é tremendo. E se a gente pudesse entender o quão poderosa a oração é, a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Ezequias, ele era alguém temente a Deus. Ele era um rei que ele temia ao Senhor, ele obedecia ao Senhor. Ele tinha uma vida com Deus. E o texto vai nos dizer que o Senhor manda o profeta avisar Ezequias que ele estava com enfermidade mortal e que ele iria morrer. Que ele colocasse a sua casa em ordem, a sua vida em ordem, porque ele iria morrer. Mas de repente Ezequias, naquele momento ele poderia se escabelar, ele poderia questionar, mas por quê? Ele poderia dar uma crise de questionamentos, ele poderia começar a murmurar, ele poderia debater, fazer tanta coisa que outrora eu e você fazemos. Quando recebemos uma notícia inesperada, quando o desespero bate à porta do nosso coração, quando a gente ouve aquilo que a gente não está esperando ouvir, quando o vendaval chega, quando a enfermidade chega, quando o luto chega, enfim.
os problemas, a angústia, são tantas coisas. Mas Ezequias não. Ezequias, ele não fez nada disso que talvez eu e você no lugar dele faríamos. Ezequias, ele vira o rosto para a parede, diz o texto. E ele começa a falar com Deus. E ele diz: Senhor, essa oração dele mexe muito comigo, porque é uma oração tão simples, tão curta, tão simples, mas tão profunda, tão direta, tão especial, tão sincera. E é isso que o Senhor quer de nós. E ele fala: Senhor, o Senhor lembra como eu tenho te servido com fidelidade? Ou seja, em outras palavras, aqui eu estava dizendo, assim como outros reis, eu tinha tudo para não te servir, para não te obedecer, para não andar contigo, para ser infiel. Mas o Senhor tem visto como eu tenho andado com fidelidade. É tão bom a pessoa ter a certeza de que aquilo que ela faz agrada ao Senhor, de que aquilo que ela é benigno, é maravilhoso aos olhos de Deus. E ele fala isso com Deus: o Senhor tem visto como eu tenho te servido com fidelidade, com devoção sincera, com amor, em outras palavras dizendo, eu tenho feito o que tu aprovas, Pai. E o texto vai nos dizer que ele finaliza a sua oração chorando amargamente. Queridos, a oração poderosa é a oração de alguém que tem uma vida sincera para com Deus, uma vida de obediência, uma vida de santidade. Mas a oração poderosa também é aquela a qual sai do fundo da nossa alma, a oração sincera. Não é a oração que talvez cheia de palavras eloquentes, talvez cheia de um discurso lindo, belo e maravilhoso, encantador. O Senhor não está preocupado com nada disso. O Senhor também não está querendo que a gente fique fazendo orações da boca para fora. Orações vãs, repetidas, a qual não sai da nossa alma. Sabe qual é o desejo do coração do Senhor para as nossas vidas? É que a gente abra o nosso coração inteiramente, como Ezequias fez. E a gente abra a nossa boca e declare e expresse para Ele e divida com Ele os nossos anseios, as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, mas também os nossos momentos felizes, os nossos sonhos, os nossos projetos. O Senhor quer ser o nosso amigo, o nosso melhor amigo. Ele quer ser o nosso confidente, Ele quer ouvir dos nossos lábios o que está no nosso coração, o que está na nossa mente. Seja de bom ou de ruim, seja para pedir ajuda ou seja para dividir aquilo que está nos fazendo tão bem. O poder da oração na vida de alguém que faz uso dela da forma correta é algo extraordinário. E Ezequias, ele rasgou a sua alma, ele chorou amargamente, porque naquele momento talvez as palavras lhe faltaram, mas a sua alma pôde falar, pôde concluir a sua oração. E muitas vezes comigo e contigo é assim que acontece. Não temos nem palavras para falar com Deus e para expressar, seja a nossa gratidão ou seja o nosso desespero, o nosso lamento, a nossa dor. Mas o Senhor nos convida a entendermos o poder da oração e a rasgarmos a nossa alma, o nosso coração e falar com Ele, expressar para Ele. Ter intimidade, de confiar plenamente de que Ele é fiel para nos ouvir.
O texto vai nos dizer que aquela oração comoveu tanto o coração de Deus que o Senhor manda o profeta voltar lá e avisar que ele não ia mais morrer. E a história nos conclui dizendo que Deus acrescentou mais 15 anos de vida na vida daquele rei chamado Ezequias. Sabe o que eu e você podemos aprender aqui? É que a oração de um justo, ela pode sim, em seus efeitos, ela pode mudar a rota, ela pode mudar a sentença, ela pode fazer aquilo que é impossível acontecer. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração, eu creio que a oração, ela tem poder de ir onde nós não podemos ir, de fazer aquilo que não temos condições de fazer, de alcançar o que talvez não tínhamos como alcançar. Então, o meu conselho de hoje, para a tua vida, o conselho do Senhor para as nossas vidas, é creia no poder da oração e faça uso dela da forma correta. Abra o teu coração e seja sincero para com Deus. Mas, acima de tudo, desenvolva essa intimidade, esse relacionamento com Ele. Porque, assim como Ele fez na vida de Ezequias, o milagre, a vitória, a bênção, o poder dele se revelando e manifestando, Ele também quer fazer em nossas vidas. Amém? Que Deus te abençoe e te dê um domingo abençoado na presença de Deus.